convido a vocês a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19. Mas antes eu queria ainda orar, em nome de Jesus. E enquanto a Lene estava orando aqui, hoje eu estava orando pela cidade, conversando com o pastor Enéas e orando pela cidade de Nassau, e ele me perguntou algo que eu já vinha pensando nisso, né? Ele fez, por que em Nassau, né? Eu disse, não, primeiro porque tem um grupo lá, morando juntos, e Deus juntou esse povo para servir ao Senhor. Mas quando a gente olha a Bíblia, a gente percebe que Deus, no Novo Testamento, usou o apóstolo Paulo sempre alcançando cidades estratégicas. Ele foi plantar igrejas em lugares estratégicos. E essa minha reflexão, eu comecei a fazer eu sou meio inquieto e eu estava em casa, eu disse, não, eu vou começar a estudar de novo, já me inscrevi para o doutorado, então já iniciei uma outra pós-graduação em missões urbanas, era algo que eu estava querendo fazer também nessa área, então eu comecei a ler e eu comecei a ouvir um dos professores, que é um colega meu também, lá de João Pessoa, que é o pastor Sérgio Lira, e ele falando sobre cidades, né? Ele inclusive tem um livro escrito sobre isso, e ele fala exatamente essa palavra, era o que eu estava orando antes, dizendo cidades estratégicas. Né? E quando o pastor Inés me perguntou, e isso foi o motivo que eu queria que nós estávamos orando agora, é que não é à toa a cidade de Nassau, nós estarmos aqui, nós iniciarmos esse relacionamento. A igreja já tem um tempo, mas tudo é no tempo de Deus. Tudo está debaixo do propósito do tempo do Senhor. E quando eu observo Nassau, eu percebo a quantidade de cidades ao redor desta cidade, e quantos, pensando no público-alvo agora inicialmente, e quantos brasileiros nesse momento podem estar vindo de várias cidades convergindo para esse lugar. E daqui nós sermos um canal de bênção para esses outros lugares. E aí o Enéas fez, isso é interessante, né? Mas isso é algo que não é feito de um dia para o outro. A gente olha para a narrativa bíblica e pula de um capítulo para o outro e pensa que, por exemplo, passou ali minutos ou dias, né? E as coisas aconteceram. Mas não, foram anos que as coisas foram desenrolando. O apóstolo Paulo ficou, por exemplo, 3 a 4 anos em cada cidade, dependendo da cidade que ele ficou, até que ele construísse, por meio do discipulado, uma liderança local para ele pudesse ir para outro lugar e aquela igreja poder desenvolver. Mas eu queria que nós orássemos, não apenas agora, porque eu estou pedindo para nós orarmos, mas que Deus colocasse isso no seu coração. Deus tem escolhido nós. Deus escolheu você para esta igreja, para que esta igreja seja canal de bênção, não só para Nassau, mas para outras cidades neste lugar. Talvez você esteja olhando para mim e dizendo, pastor, isso parece tão louco, mas não são planos nossos, são planos de Deus. É algo que Deus tem mostrado, é algo que Deus tem para fazer. E eu queria que nós sempre, em momentos de oração, orasse para que a gente construísse essa missão e Deus começasse a nos usar para esse tão grande objetivo que é o Senhor, em nome de Jesus. Eu queria que nós orássemos de novo por essa cidade. Uma cidade que Deus tem propósitos para a glória do Senhor. Deus, eu quero mais uma vez colocar a vida desta cidade, a cultura desta cidade. Tem coisas boas nesta cidade, como também sabemos que tem coisas ruins nessa cidade.
mas é uma cidade que o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. É uma cidade que o Senhor nos escolheu para sermos a porta do céu nesse lugar. E a tua palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nos dá, Senhor, essa motivação para, ó Deus, em nome de Jesus, avançar sem medo, sermos impulsionados pelo Teu Espírito, Senhor, para pregar a Tua palavra, para viver os relacionamentos e sermos, ó Deus, pessoas que são canais de bênção a partir deste lugar, a partir desta cidade, Senhor, para a glória do Teu nome. Tenho orado, Senhor, por isso. E eu quero pedir, Senhor, nos auxilia para entendermos os caminhos que o Senhor tem para nós, pois são os Teus planos que são maiores do que os nossos planos. E temos, ó Deus, a convicção de que o Senhor tem aos poucos trazido pessoas e vai fazer, Deus, uma grande obra e que possamos, ó Deus, influenciar a cultura desta cidade. Não sabemos ainda como, Senhor, não temos a percepção ainda, mas sim, Senhor, o Senhor pode nos usar para que através das nossas vidas e dessa cultura de relacionamento discipulador, possamos, ó Deus, influenciar a cultura dessa cidade para alcançar brasileiros, hispanos, estrangeiros, ó Deus, japoneses. A obra é Tua, Pai. E nos colocamos nas Tuas mãos para orar e estar debaixo da Tua presença, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu peço que ore por isso. Sempre que você for orar, ore para que Deus esteja nos dando as estratégias corretas, nos dando esse caminho para vermos o agir de Deus, em nome de Jesus. Amém? Não se desanime. O tempo é de Deus e Ele está no seu propósito para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Queria só comunicar que, para quem está orando e acompanhando a situação de Patrícia, do DEI, tem sempre vindo, hoje eles até vinham, não sei o que aconteceu, mas ela já fez a cirurgia, já está em casa, já está se recuperando, já está, graças a Deus, bem, né? Ela fez a cirurgia da mão que quebrou a mão dela, aqui o dedo, então ela teve que colocar 2 pinos, e graças a Deus conseguimos dar um suporte para ela, auxiliar em alguns momentos, e ela está bem, graças a Deus, já está em casa se recuperando, vai voltar agora para tirar os pontos, e agora são os procedimentos de voltar à ativa novamente para a glória de Deus. Então, graças a Deus, né, que podemos ver o agir de Deus na vida dela também, para a glória do Senhor. Irmãos, hoje eu queria terminar a série Ser Discípulo. Eu sei que está bom, né? Eu sei que está gostoso falar sobre isso, mas hoje eu queria encerrar esse ciclo e a partir da próxima semana nós iniciarmos outra série com foco diferente, focado um pouco mais no texto bíblico, talvez uma exposição de um texto completo. Eu estou inclinado a fazer isso, mas hoje eu queria resumir um pouquinho de tudo com aquilo que Jesus faz nesse texto. Eu queria que você lesse comigo esse texto, Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez: paz seja convosco.
assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito. Se de alguns perdoares o pecado, são-lhes perdoados, e se os retiverdes, são retidos. Vamos orar? Deus, queremos te pedir nesse momento que a tua palavra, de maneira especial, inspirada, ela seja iluminada agora, Senhor, nas nossas mentes, por meio da ministração da palavra, da exposição, que ela ache abrigo em nossos corações e sejamos, ó Deus, impactados por essa palavra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Temos caminhado sobre esse tema, ser discípulo, trabalhando exatamente essa perspectiva de que qual o modelo que Jesus começou a discipular os seus discípulos. Percebemos então que Jesus traz uma nova percepção de se aproximar dos seus discípulos. E ele começa então a pregar para as multidões e chamar para perto aqueles que, no meio da multidão, ouvem, acolhem e encarnam as verdades e os valores do reino que Jesus estava anunciando. Então ele pregava para as multidões e os discípulos que emergiam da multidão vinham e caminhavam com Jesus. Ele tinha um grupo grande de discípulos que foi reduzido a alguns poucos. Às vezes nós pensamos que só existem os 12. Não, existia mais do que os 12. Nesse momento, por exemplo, nós podemos perceber tanto aqui quanto em Atos capítulo 2, que não estavam apenas os 12, mas em torno de quase 120 discípulos que acreditavam e criam no Senhor Jesus para a glória de Deus. Mas os 12 são treinados especialmente para a liderança. E era nesse modelo em que Jesus pregava para a multidão, explicava a palavra em momentos específicos para grupos pequenos, mas também tinha encontros individuais. E no seu treinamento, ao longo desses 3 anos, Jesus enviava os seus discípulos e eles voltavam contando o que acontecia, e Jesus então disciplinava quando era necessário, ou educava quando era necessário, mas Jesus caminhou com eles nesse processo de discipulado. Com isso nós entendemos que discipulado necessariamente não é um processo para ser batizado, mas o discipulado é uma caminhada de relacionamento ao longo do tempo. O discipulador pode até ser mudado, mas nós estaremos sempre caminhando em um processo de discipulado. Essa semana, faz mais ou menos um mês, eu estou tendo uma conversa com um pastor amigo do Brasil, que de repente ele liga para mim, e ele não queria necessariamente ligar para mim, e o nome dele é o nome de um amigo, e eu atendi pensando que era outra pessoa. Então ele liga para mim sem saber que era eu, e eu atendo pensando que é outra pessoa. Quando nós nos vemos, eu disse: poxa, está errado esse negócio. Tudo bom? Como é que você está? Eu liguei para outra pessoa e eu entendi que era outra que eu estava atendendo. Mas naquele momento iniciamos uma conversa. Deus começou a me usar para falar ao coração dele, e ele foi abrindo o seu coração e ele diz assim: eu estou precisando de alguém para conversar. E faz mais ou menos um mês estamos nos encontrando semanalmente, tendo uma conversa prévia de 1 hora mais ou menos, e ali naquele momento Deus tem começado a tratar, e ele é um pastor já antigo do ministério, que vem sofrendo com algumas circunstâncias, e ele disse: você do outro lado do mundo não tem noção de quanto essas conversas têm sido importante para mim. E eu disse: isso é discipulado. Isso é um processo de uma relação discipuladora. Entender isso traz para nós essa nova percepção de que eu e você precisamos, de uma forma ou de outra, termos alguém em que possamos estar aprendendo com.
Hoje, na era da internet, nós temos há muitos meios, muitos pastores virtuais. Nada contra aos Hernandes Dias da vida, nada contra aos Augustos Nicodemos, nada contra a tantos outros que são expoentes das Sagradas Escrituras. Eles são expoentes das Sagradas Escrituras, mas é importante que tenhamos alguém perto, com um relacionamento em que nós possamos estar abrindo o nosso coração de confiança, sermos admoestados, corrigidos, mutuamente, às vezes. Não necessariamente alguém que diz, você está errado, não, mas alguém que às vezes também diz, assumindo a postura de discipulado e de discipulador. É interessante nós percebermos que isso é algo que acontece também no momento que Jesus chama os seus discípulos para fazer. Mas o ponto culminante aqui, nesse texto, é que exatamente agora os discípulos vão receber o chamado para fazer o que Jesus faz. Você já parou para pensar que eu e você somos chamados para fazer o que Jesus fez? Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Atos dos Apóstolos, que alguns vão dar vários nomes para eles, deveria ser Atos do Espírito Santo, e assim por diante, existem muitos, mas o livro de Atos, escrito por Lucas, que é uma continuidade do Evangelho de Lucas, Lucas mostra o que Jesus fez em obediência ao Pai. O Evangelho de Atos mostra o que a igreja faz, continuando a missão de Jesus, dada pelo Pai ao Filho, que é passada para a igreja continuar a fazer. Essa percepção, ide e fazer discípulo, tem que ser o norte da igreja, tem que ser a missão encarnada da igreja, e nós precisamos entender que isso é ser igreja para a glória do Senhor nos nossos dias. Eu tenho criticado e ao mesmo tempo chamado a atenção alguns amigos, colegas e pastores que por muitas vezes nos doamos a uma liturgia, nos doamos, eu vou chamar agora de treliça. O que eu quero dizer com isso? As partes burocráticas da igreja. Isso nos consome. Não é a nossa circunstância nesse momento, mas por muitas vezes pastores amigos estão se desgastando porque o ar-condicionado está quebrado, porque está faltando uma coisa, porque tem que pintar a igreja, só que essas coisas são essenciais, são importantes, mas não é prioritária. Nós invertemos a verdade de cuidar e de discipular para cuidar das estruturas. As estruturas são importantes, mas isso não acontece só com a liderança, isso acontece também com os próprios membros, que por muitas vezes vão para a igreja e querem ser ativos e participantes, passam anos na igreja, servindo, se doando, mas talvez nunca fazendo discípulos. O pior ainda é que há muitos que estão dentro da igreja, há anos ouvindo, mas não colocando em prática. Eu me lembro de um casal amigo nosso, que estavam passando por um problema relacional, uma situação específica no seu casamento, e nós fomos convidados para acompanhar. Eu me lembro que em um dos momentos nós perguntamos a ele: o que é que você entende acerca de Jesus e do Evangelho? Qual é a real importância da palavra de Deus na sua vida? Para o seu casamento? Para os seus filhos? Seja bem sincero. A resposta não me chocou, talvez para mim não fosse algo novo, mas ele disse: pastor, eu não sei. Estou há anos na igreja, mas eu não sei o que responder.
Eu sei que Jesus é Deus. Eu sei que Jesus é o Senhor. Eu sei que eu tenho que servir a Ele. A pregação do Evangelho para a multidão, ela é importante. É por isso que nesse momento em que nós estamos aqui, nós precisamos criar nas nossas mentes a cultura de convidar pessoas não cristãs, para que elas possam ouvir e entender o Evangelho. Mas para compreender o Evangelho relacional, é algo que vai acontecendo ao longo do tempo na caminhada. Como nós falamos na semana retrasada, na caminhada de Jesus com os seus discípulos ali em Emaús, ele vai expondo os evangelhos. Nesse momento, agora específico, Jesus já foi para a cruz, já houve um rebuliço naquele momento de que ele sumiu, e nesse momento os discípulos são tomados por medo. Preste atenção no verso que nós lemos, no verso 19. Ao cair da tarde, daquele dia, do domingo, primeiro dia da semana, trancadas as portas, a casa onde estavam os discípulos com medo. Com medo. Uma coisa que por muitas vezes nós temos a percepção é de que os discípulos, ou que as personagens bíblicas eram sempre os mais empolgados, eles não tinham medo, eram os corajosos. Não, eles eram humanos, pecadores, e que tinham medo. Ter medo não significa dizer que somos indignos. Podemos ter receio de certas circunstâncias. E nesse momento eles estavam com medo dos judeus, porque estavam acusando de que o corpo deles, o corpo de Cristo, tinha sido roubado. E é naquele momento em que eles estão ali reunidos, temerosos, que eu queria estar naquele momento. Eu não sei se você consegue fazer isso visualmente, se você consegue fechar os seus olhos e perceber um grupo reunido com os discípulos e de repente alguém passa pela parede e aparece no meio deles. Alguns talvez tivessem um susto tão grande que saia correndo. Jesus aparece para eles e diz assim: a paz seja convosco. Esse é o primeiro encontro com Jesus Cristo ressuscitado. Com o Todo-Poderoso que transforma as vidas. E aquele medo que estava sobre eles foi revestido agora de uma paz que excede todo entendimento. Irmãos, isso só, eu vou dizer para você novamente, só quem sabe é quem viveu esse medo angustiante que por muitas vezes nos tomava de conta, mas quando nós nos encontramos com Jesus ressurreto, nós recebemos uma presença tão maravilhosa que nos preenche e uma paz que nos inunda. Talvez isso já aconteceu com você, talvez isso já tenha acontecido isso há muitos anos atrás, mas é interessante nós percebermos que os discípulos nesse momento recebem agora essa paz de Cristo, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Não é mais o Jesus apenas humano, mas agora o ressurreto, que agora se apresenta para eles e diz o que eles têm que fazer. A fala de Jesus é então, e dizendo isso, lhes mostrou, comprovando que era ele de fato de verdade, as suas mãos e o seu lado que estava furado. Mas Jesus disse: paz seja convosco, e ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E aqui está essa frase célebre de Jesus, dando aos discípulos, outorgando aos discípulos a autoridade de continuar a missão de Jesus.
Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas isso é uma coisa meio difícil. Eu já sou de idade, eu não tenho mais toda essa percepção, eu talvez não tenha toda a teologia que o senhor tem. Quando nós olhamos para o que a igreja do primeiro século faz, a gente começa a perceber que quem mais é usado para expandir o evangelho não são os apóstolos. Não são. Quem mais é usado são os discípulos que foram alcançados. O que é que aconteceu em Atos capítulo 2? Que são exatamente a mesma coisa que acontece aqui. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, olha, eu sopro sobre vocês o Espírito Santo. Eles são revestidos de autoridade para cumprir o que Jesus diz para eles. Nós só somos capazes de fazer e de dar continuidade a isso porque o Espírito Santo está sobre nós. Muitas vezes nós não temos a percepção de que nós temos o Espírito nas nossas vidas. De que é Ele que nos guia, que é Ele que nos dá autoridade, que é Ele que quer ser glorificado pelas nossas atitudes. Mas quando nós olhamos, como eu falei, Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre eles, essa igreja que está com um grupo de 120, passa para quase 20 mil pessoas. É por isso que eles vendem as suas propriedades, para que haja um alimento para todos, para que eles possam se adequar, porque muitos desses 20 mil que se convertem ali, não voltam para casa, ficam em Jerusalém. Atos capítulo 2, 3, 4, 5 e 6, acontece um movimento na vida dos discípulos, mas não obedecem ao mandato de Jesus, porque Jesus no capítulo 1 de Atos diz assim, vocês vão receber poder e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O que é que acontece de Atos capítulo 2 ao capítulo 6 e 8? Eles permanecem em Jerusalém e não avançam. Jesus sempre disse, ide, avancem, vão, façam discípulos. E ele disse isso repetidas vezes, de maneira clara. Eu vos envio, recebereis poder e sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. E o que é que os discípulos, com os apóstolos, fazem? Ficam em Jerusalém. Irmãos, ficar em Jerusalém é bom demais. Ficar entre os pares é bom demais. Mas aí Deus, que é o Todo-Poderoso, permite circunstâncias nas nossas vidas e na vida da igreja para que ela cumpra a sua vontade. E o que é que Deus faz? Deus envia perseguidores. Já disseram isso no Brasil. Deus há de fazer uma grande perseguição para que a igreja se desperte. Deus enviou a perseguição para aquela igreja do primeiro século. Quem é que expande o evangelho? Os discípulos que vão fugindo de Jerusalém e vão para as outras cidades. E indo para as outras cidades, o que é que eles levam? O evangelho e o discipulado. Apresentando Jesus ressurreto. E o que a igreja deveria estar aqui em Jerusalém, Deus disse, não, vão. E ele levanta outras pessoas, como levantou o apóstolo Paulo, e ele começa então a ir de cidade em cidade para capacitar e treinar para fazer outros líderes que capacitam outros, e de forma que os discípulos entendam em cumprir os seus discípulos. Portanto, não é a capacitação, mas é o Espírito Santo em nós que nos faz cumprir a missão do Deus que passou para o Filho e que agora está em nós. E o Espírito Santo nos inquieta a fazer a vontade do Pai. Eu tenho orado e me dispus hoje a desafiarmos, a nos desafiar,
para um período de oração, para um período em que nós estivermos orando, não apenas uma semana, mas pelo menos agora uns 15 dias aí na frente. Para que nós pudéssemos estar orando por uma pessoa não cristã. Para que a gente possa ter a oportunidade de convidá-la para estar aqui. Para que nós sejamos canais de bênção e começar então a convidar essa pessoa para estarmos. Ah, pastor, isso é difícil. É difícil. Não estou dizendo que isso é fácil, mas eu estou dizendo movidos pelo Espírito. Deus quer nos usar para isso. Não é à toa que Ele sopra o Espírito, não é à toa que Ele nos outorga o Espírito. Independente da nossa idade, independente do que nós somos, Deus nos dá o seu Espírito para que possamos dar continuidade. Irmãos, isso traz sentido para as nossas vidas. Seja na fábrica. Sim. Seja com o vizinho. Sim. Porque Deus é que faz milagres. Hoje eu quero chamar a sua atenção para que a gente possa estar percebendo exatamente isso. Você está com medo, receoso, talvez pelas circunstâncias da vida, da cultura, da vida financeira. E sentir medo diante daquilo que nós estamos passando ou vivendo é natural. Mas possamos olhar para o texto e perceber, movidos pela paz de Cristo, pelo Cristo ressurreto. Ele nos outorga, Ele nos dá, Ele é o selo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo em nós nos faz entrar num movimento. Infelizmente, há muitos que estão parados, assim como estes. Assim como os apóstolos que olharam para a igreja diante daquele grande movimento e ficaram parados em Jerusalém. Que não seja necessário nós passarmos por situações adversas. Não seja necessário nós passarmos por circunstâncias difíceis para que possamos ser impulsionados a pregar a palavra. Deus nos convida, movidos pelo Espírito, a orar, a se aproximar e a entrar num relacionamento discipulado. A apresentar Jesus. De maneira simples, sem teologia, sem muitas coisas que por muitas vezes somos, talvez até incentivados a ter. Quem nos dá a sabedoria é o Espírito Santo de Deus. Hoje, esse texto encerra o processo de nós sermos discípulos, entendendo que ser discípulo é aquele que compreende as verdades, não vive na massa cinzenta da multidão, sem se relacionar ou sem cumprir-se com suas obrigações. Mas é aquele que assume o compromisso de viver as verdades e os valores do reino, cumprindo, praticando, caminhando. É aquele que quer aprender. Mas também é aquele que quer ser enviado. É aquele que quer ser enviado. Não me responda, mas fale com Deus. Fale com Deus. E diga, Deus, eu quero ter a experiência do teu envio na minha vida. Eu quero ser usado por ti ao transmitir a tua palavra de maneira simples para outra pessoa. Porque não é um poder, como diz um certo pregador, os pastores e a liderança não é uma classe VIP do Evangelho. Nós não somos melhores. Nós temos o mesmo Espírito.
cabe a nós assumirmos o compromisso e crermos num Deus que opera maravilhas, milagres e poderes. Você está disposto para isso? Movido por essa série, também tenho orado para que Deus possa nos dar o privilégio de iniciarmos um pequeno grupo. Após o Yasumi, queremos encontrar um espaço, um local estratégico que possamos iniciar um pequeno grupo. Para que esse pequeno grupo, com um relacionamento discipulador, possa começar a ter esse relacionamento de caminhada, esse treinamento para o envio. E essa relação que nos motiva a estudar a palavra e cumprir o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E eu desafio você também nisso, a querer fazer parte desse movimento para a glória de Deus. Como está a tua vida? Como estão os teus desafios? Talvez as circunstâncias da nossa família, das nossas finanças, dos nossos anseios ao longo de toda uma história, nos fazem nos entristecer e nos sentirmos medos e até mesmo estarmos desacreditados. Essa não é a verdade. Mas é movidos pelo Espírito, pelo Cristo ressurreto, que vemos o agir de Deus renovando a nossa vida e a nossa história. Eu quero orar pela tua vida, para que Deus possa fazer sobre você esse movimento também na tua história. Você assuma diante do Senhor, me dá essa experiência, me faz sentir usado na tua presença, para a glória de Deus. Eu queria convidar você a curvar seus olhos, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor, em nome de Jesus.